Muito bom dia, meus irmãos. Eu quero nessa manhã de domingo, dia do Senhor, saudar a todos vocês com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder me reunir com vocês mais uma vez, para juntos podermos estudar a palavra de Deus, podermos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós estamos estudando sobre batalha espiritual, né? A batalha espiritual continua. É uma revista que nós trabalhamos com ela há algum tempo e Deus tem nos dado a graça nesse tempo de pandemia, né? De quarentena, de isolamento, estudarmos, revermos alguns desses assuntos. Haja vista que nós precisamos estar atento sobre a questão da vida espiritual, batalha espiritual, discernimento espiritual. Então essa lição ela vem ao nosso encontro. Deus nos conduziu, nos direcionou para que por meio dela a nossa igreja, a amada igreja Filadélfia, pudesse assim experimentar um pouco mais desse conhecimento bíblico, teológico, doutrinário sobre batalha espiritual e qual é a postura que eu e você devamos ter diante deste movimento de batalha espiritual. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 3, examinando este movimento. É uma lição que ela é dividida em algumas partes. Nós veremos uma parte hoje, domingo que vem veremos outra parte. E o que eu quero ver hoje com vocês é algumas preocupações concernentes a esse movimento. Eu vou apresentar para vocês as nossas preocupações e depois nós vamos tirar lições delas. Então eu quero, antes de tudo, orar, pedir a Deus que abençoe a nossa aula nessa manhã de domingo. Eu desafio você a, no nome de Jesus, se preparar com caneta, papel nas mãos para fazer a sua pergunta, se assim houver, e depois você compartilhar comigo, tirar suas dúvidas e podermos juntos crescer mais e mais no conhecimento de Cristo Jesus. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesse domingo, pedir que Deus nos dê graça e força para estudarmos juntos a palavra de Deus. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, nessa manhã, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Obrigado pela boa noite que se passou. Obrigado por esse dia, ó Pai, onde nós juntos, dia 24 de maio, podemos estudar a Tua palavra, Pai. Obrigado porque aprove o Senhor que estudássemos nesse domingo assim mais uma vez, ó Pai. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor, Pai, traga tranquilidade ao nosso coração, sossego à nossa alma, quietude, Pai, para nós, para estudarmos a Tua palavra, Pai. Que toda preocupação, que toda ansiedade, que todo impedimento agora seja repreendido no poder do nome de Jesus. Abençoa-nos nessa manhã, Pai, e nos dê o entendimento da Tua palavra, o esclarecimento da Tua palavra, que a Tua palavra, de fato, seja real e verdadeira em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos, examinando o movimento de batalha espiritual, o que essa lição nos propõe? O que ela quer nos trazer? Algumas preocupações, como eu disse, sobre este movimento. E o texto que nós tomamos como base é Paulo, quando ele diz aos Tessalonicenses, na sua primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo traz algumas recomendações, né? Alguns preceitos para a igreja, e lá nos versos 20 a 22, Paulo fala bem assim, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 a 22. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Então veja bem, são 3 recomendações e algumas preocupações desse movimento que nós vamos combatê-las com base na palavra de Deus. Paulo diz: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal ou de mal. Muito bem, vamos lá para a nossa introdução. O que é importante nós entendermos aqui?
É importante nós enfatizarmos novamente que nós não estamos brincando de ser crente e nem brincando com a vida espiritual. Por que eu digo isso? Porque a existência e a atuação de Satanás é real. Ela é real. Os demônios existem. E eles existem. Satanás, ele tenta e até mesmo tenta afligir. E até mesmo ele aflige, né? Aflige muitos crentes, embora não possa possuí-los. Eu e você, como cristãos que somos, você é cristão, né? Eu também sou. Se nós somos, então nós não somos possuídos por Satanás, porque nós temos o Espírito de Deus em nós. E uma questão lógica de física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Se o Espírito de Deus está em nós, logo o Espírito de Satanás não pode nos possuir. Contudo, a possessão demoníaca de pessoas que não são verdadeiramente convertidas é possível. Nós temos que destacar e enfatizar que isso é real. O diabo possui pessoas, aquelas que não têm ou que não são convertidas e que não têm Cristo em seus corações, não têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas. No entanto, essas convicções não devem nos impedir de ter o espírito crítico. Isto é, o que eu quero dizer com isso? O espírito de análise, que examina todas as coisas. Aquela questão de reter o que é bom desse movimento. Então é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Então a primeira coisa, ou a primeira preocupação que eu quero levantar desse movimento de batalha espiritual é o seguinte, é a questão da falta de base bíblica. Essa é a primeira preocupação que nós temos com este movimento de batalha espiritual. É um movimento que cresce, onde muitas pessoas têm essa ideia de batalha espiritual, mas é um movimento que tem uma falta de base bíblica. Nós sabemos, queridos irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Portanto, diante dessa afirmação, nós afirmamos, como cristãos reformados que somos, que todas as doutrinas, todas as nossas doutrinas, elas devem ser baseadas na palavra de Deus. Tem que ser baseada na palavra de Deus. Há muitos assuntos sobre os quais a Bíblia ela não se pronuncia claramente, explicitamente. Há alguns assuntos obscuros que nos fogem até do entendimento, que nós não compreendemos na sua totalidade. Tem muitos assuntos assim. E assim, o que acontece? Não é correto porque eu não entendi, porque eu não compreendi, porque a Bíblia é obscura em algumas coisas, não é correto eu construir uma teologia inteira usando o argumento do silêncio das Escrituras. Se a Bíblia não fala, eu posso então falar por ela. Se a Bíblia não diz, eu posso então dizer por ela. Nós não podemos fazer isso. Esse é o grande erro da batalha espiritual, desse movimento de batalha espiritual. Esse movimento, eles criam ensinos e doutrinas sem fundamentação bíblica. Grande quantidade de ensinos do movimento de batalha espiritual não tem qualquer fundamentação ou fundamento bíblico, não tem. Como acontece, por exemplo, um ensino que eles falam, sobre a necessidade, guarda bem isso e entenda isso. Há um ensino desse movimento de batalha espiritual, onde eles falam sobre a necessidade do mapeamento espiritual para que o evangelho seja pregado com sucesso. A pergunta que eu faço é, onde há na Bíblia, e que parte da Bíblia, dos seus 66 livros, dos 39 livros do Antigo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, onde há em toda a palavra de Deus, onde há na Bíblia orientação para localizar espiritualmente qualquer concentração de forças demoníacas e derrubar pela oração o trono, por assim dizer, de Satanás, antes de começarmos a evangelizar uma região. Onde há na Bíblia isso?
Nós não encontramos isso em parte alguma na Bíblia. Não há. E a única vez em que há menção do nome do trono de Satanás é relacionada, fala lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 13, onde o Senhor disse que o trono de Satanás estava na cidade de Pérgamo. Mas o que ele quer dizer com isso? Aqui está um erro grotesco de interpretação do movimento de batalha espiritual. A cidade de Pérgamo era o centro do culto ao imperador romano na Ásia. E, portanto, um grande e forte centro de idolatria, que colocava em perigo o quê? A vida dos cristãos da época. A expressão aqui, o trono ou trono de Satanás, aponta para o quê? Aponta para o caráter demoníaco de uma idolatria ou de uma adoração ao imperador, não a localização do trono de Satanás. Quando há menção onde habita o trono de Satanás, não quer dizer que o diabo está lá, que tem um trono do diabo lá. Não é isso que a Bíblia diz. E não foi isso que João, na sua revelação, trouxe para a igreja. O que ele quer dizer, quando diz trono de Satanás na cidade de Pérgamo, quer dizer que por causa da idolatria, da adoração ao imperador, ali era como se fosse o trono de Satanás, algo terrível, onde Satanás impera na idolatria, na mentira, no fazer os homens se dobrarem diante de outros homens. É isso, essa é a referência, não é a localização. Então eles pegam textos assim, isolados, e criam suas doutrinas. A falta de base bíblica, aí eles criam doutrina em cima disso. Essa é uma preocupação que nós temos. Nós não podemos, queridos irmãos, fazer doutrina sem argumentação, sem base bíblica, sem fundamentação bíblica. Nenhum dos apóstolos fizeram isso. Quando eles chegavam na cidade, eles simplesmente anunciavam o evangelho, eles pregavam a palavra de Deus, eles não faziam mapeamento espiritual. Não há isso na Bíblia, não há referência para isso na Bíblia, de você chegar numa cidade, por exemplo, meu exemplo, eu plantei a igreja em Valparaíso. Queridos irmãos, eu não fiquei mapeando a cidade de Valparaíso, eu não fiquei ali dando volta nos 4 cantos da cidade procurando saber onde tinha o trono de Satanás, onde Satanás mais atuava na cidade, não. O meu papel era pregar o evangelho, era chegar na cidade como a Bíblia nos ensina a fazer, para todo pastor, todo servo de Deus, é chegar no lugar onde Deus o colocou e pregar o evangelho, pregar a Bíblia. E ao pregar o evangelho, ao pregar a palavra de Deus, o que vai acontecer? Os eleitos se despertarão, ouvirão o evangelho e crerão em Cristo Jesus e se converterão para a glória de Deus. Porque foi assim que aconteceu no Novo Testamento com os discípulos. Eles pregavam a palavra de Deus. Paulo, quando chegou em Corinto, o que ele fez? Ele pregou a palavra de Deus. A estratégia dele para plantar a igreja de Corinto, querido, não era fazer mapeamento espiritual, saber onde tinha Satanás, onde era o foco do diabo. Onde é o foco do diabo? Queridos, o diabo atua na mentira, na corrupção, na idolatria, na feitiçaria, em todos esses lugares, na prostituição. Eu não vou ficar preocupado onde é o foco dele. Eu vou chegar e vou pregar o evangelho, pregar o Cristo, como Paulo disse, e este crucificado no poder do Espírito Santo. É assim que devemos ser. Então a preocupação que nós temos com esse movimento é essa falta de base bíblica desse movimento. Esse movimento, eles não têm fundamentação bíblica nessas doutrinas, principalmente nessa, no que diz respeito de mapeamento espiritual. Nós temos que tomar esse cuidado. Então essa é a primeira preocupação que eu tenho com esse movimento. Examinando o movimento, então falta de base bíblica para as suas doutrinas e seus ensinos. Outra preocupação que nós temos com esse movimento é a experiência como fonte de revelação. O que é isso, pastor? É uma preocupação também com o movimento de batalha espiritual, é que a autoridade apresentada para fundamentar muitas de suas práticas é a experiência de pastores e de missionários sob a alegação de que essas experiências funcionam. Aqui é um problema. Aqui é um problema por quê? Porque o estabelecimento de validade de um conceito
ou de uma prática pelos resultados que produz, né? É chamado de pragmatismo. Então, esse movimento, eles criam uma ideia, uma ação, eles criam uma ação, melhor dizendo, né? Nós vamos fazer tal coisa porque o evangelista, o pastor, o missionário fez e deu certo. Nós vamos fazer isso porque isso vai trazer pessoas. Ou seja, esse pragmatismo, esse querer fazer por causa meramente de resultados. Eu vou fazer para alcançar aquilo. Então eles fazem isso usando experiências de outros como argumentação, como uma fundamentação de que dá certo. Ou seja, se dá certo, vamos fazer. Isso é pragmatismo. E aí, queridos irmãos, o pragmatismo tem penetrado sorrateira e tem disseminado rapidamente nas igrejas evangélicas, produzindo grandes estragos. Grandes estragos. A pergunta que eu faço é: será que nós devemos ser pragmáticos sendo cristãos? Será que devemos ser pragmáticos? Será que devemos adotar certas práticas e doutrinas no culto e na vida cristã porque funcionam? Não vamos fazer isso na nossa igreja porque vai trazer gente para a igreja. Vamos fazer aquilo porque eu vi lá naquela igreja o missionário fez, o apóstolo fez, fulano fez e deu certo. Vamos fazer isso também? Será que eu posso fazer isso em detrimento às doutrinas que defendemos, em detrimento à palavra que aprendemos na palavra e nas escrituras sagradas? Existem muitos métodos, muitas práticas usados nas seitas que funcionam. Eu vou ter que fazer também para funcionar na nossa igreja? Não, pastor, faz isso que dá certo. Fulano lá fez e deu certo. Vamos fazer aqui também? Peraí, qual é a base bíblica? Experiência. Porque o cara fez, o cidadão fez. Então agora os fins justificam os meios. Não importa os métodos, não importa os meios. O que importa é o fim, o resultado. Queridos, não funciona assim. Não é assim. O fato de funcionarem significa necessariamente, ou não significa necessariamente que estão certos. Qual é o fundamento bíblico? Qual o fundamento bíblico para as práticas e conceitos adotados pela Igreja de Cristo? Quais são? Se o objetivo for apenas encher a igreja de pessoas sem qualquer preocupação com a fidelidade à Escritura, há muita coisa que pode ser feita por pastores e cristãos. Se o negócio é só encher a igreja, nós podemos encher a igreja, irmão. Nós podemos encher a igreja. Se eu quiser encher a igreja Filadélfia de pessoas, nós enchemos. Que é muito fácil. É muito fácil iludir as pessoas. É muito fácil você ali ensinar, ludibriar, enganar pessoas, queridos irmãos. É fácil demais. Não importa os meios, vamos ignorar. Não, nós temos que encher. E isso aí traz consequências drásticas para a igreja. Quantas das nossas igrejas sofrem porque alguns pastores, nesse pragmatismo de encher a igreja, de ter gente na igreja, fazem qualquer coisa, negociam a fidelidade das escrituras, negociam as doutrinas bíblicas, negociam os ensinos de Jesus Cristo para encher a igreja de pessoas vazias. Não adianta eu querer encher a igreja de pessoas que não têm conversão, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não têm vida com Deus. Não adianta termos uma igreja cheia de gente, mas que não tem compromisso com a obra de Cristo, não tem amor a Cristo, não tem amor à igreja. Pessoas que não preocupam com a igreja em si, irmãos. Essa é uma preocupação muito séria. Experiência como fonte de revelação. Eles usam a experiência de outros como se fosse fonte de revelação. Não, Deus usou aquele apóstolo ali e olha como é que está funcionando a igreja dele. Querido, não é porque funcionou ali que vai funcionar aqui. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Não é assim que nós aprendemos na palavra de Deus. Não é desse jeito. É preciso lembrarmos sempre de que a única regra de fé e conduta na igreja é a palavra de Deus.
Se não tiver palavra de Deus, nada vai acontecer. Se as pessoas que vierem a nós, que Deus nos der para ganharmos para Ele, por meio do evangelismo, por meio do ensino, por meio da pregação, por meio do testemunho, queridos irmãos, essas pessoas têm que estar fundamentadas na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus. Se elas não tiverem na palavra de Deus, não vai adiantar. Não vai adiantar. Tem muita igreja cheia de gente, mas como diz o reverendo Hernandes, igrejas cheias de pessoas vazias. Não adianta. Eu gosto muito de ter gente na igreja, mas eu gosto de ter pessoas convertidas. Trabalhar para que essas pessoas aprendam a verdade, aprendam o evangelho. E isso, irmão, não importa o tempo que der, eu vou ensinar a Bíblia. Nosso dever é ensinar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Não é contar a minha experiência pessoal, porque a experiência individual não é normativa, nem inspiração pelo Espírito Santo de Deus para a orientação da igreja. Eu não posso orientar a igreja com base em experiências individuais. Eu não posso orientar a igreja com base nas minhas experiências pessoais. Não, eu fiz isso, deu certo. Não. A palavra de Deus é que orienta a igreja. A igreja Filadélfia tem que ser orientada na palavra de Deus, tem que ser ensinada na palavra de Deus, tem que ser pregada a palavra de Deus. Não experiências pessoais, não testemunhos pessoais. Isso aí é para minha edificação. Deus me edificou, Deus me abençoou, mas não é normativa para todo mundo. Nem todo mundo vai passar pelo que eu passei, nem todo mundo vai experimentar o que eu experimentei. Não vai ser, queridos. Então eu não posso querer que uma experiência pessoal se torne normativa na igreja, que é o que faz esse movimento. É a segunda preocupação com esse movimento. A experiência como fonte de revelação. E eles fazem isso em detrimento à palavra de Deus. Não é assim que nós aprendemos que devemos ser na palavra de Deus. Temos que tomar muito cuidado e termos sim essa preocupação para não corrermos no erro de valorizarmos demais a experiência por causa que dá certo, deu certo, vamos fazer, mas aí ignorar, negligenciar as nossas doutrinas. Isso não, irmão. Não abriremos mão de nenhuma doutrina da palavra de Deus para querer encher a igreja. Quem quer vir para a igreja presbiteriana do Brasil e a igreja presbiteriana Filadélfia de Ribeirão Preto vai passar pelo discipulado, vai aprender a palavra de Deus, vai ouvir o evangelho. E aí, meu irmão, quem é de Deus fica, quem não é, que Deus abençoe e que Deus o guarde para que abra os olhos e enxergue a luz do evangelho que muda corações e que transforma vidas. Por isso que é o erro, o pragmatismo. Adotar o ensino ou uma prática porque funciona. Não é assim, não. Ou porque produz o resultado geral ao final. Sempre que a igreja de Cristo adota um ensino ou adota uma prática, ela o faz por ser bíblico, não porque dá certo. Se fizermos qualquer coisa, nós faremos porque é bíblico, porque está na palavra de Deus. Uma terceira preocupação que nós temos com esse movimento, a primeira preocupação é a falta de base bíblica. A segunda é a experiência como fonte de revelação. A terceira preocupação que nós temos é o ataque à suficiência de Cristo. Como assim, pastor Eliel? O que o senhor quer dizer com o ataque, né? Esse ataque à suficiência de Cristo. Essa terceira preocupação é que algumas ênfases, alguns destaques do movimento de batalha espiritual atentam diretamente contra a suficiência de Cristo e do Evangelho. Diretamente, eles atacam diretamente a suficiência de Cristo e do Evangelho. A Bíblia nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que se uma pessoa está em Cristo, ela é nova criatura, segundo Paulo aos Coríntios,
na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17. E ele vai dizer que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Que essa pessoa foi perdoada e que houve um rompimento com o seu passado e ela foi transportada do império das trevas para o reino de Cristo e do seu amor, Colossenses 1:13. Portanto, contudo, embora Satanás possa tentá-la e dificultar-lhe a vida, e ele certamente fará isso, ele não pode apossar dela. Aliás, ele não pode nem tocá-la. O diabo não pode nem tocar em você e nem em mim. Ele não pode tocar em nós sem a permissão de Deus. Quando a gente lê na primeira epístola de João, é um texto fenomenal. Primeira epístola de João, no seu capítulo 5, no verso de número 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Nós não somos tocados pelo maligno porque nós nascemos de Deus. Então, queridos irmãos, a obra de Cristo ela é completa, ela é perfeita. Não precisa de mais nada. O ensino da necessidade de quebra de maldição ou quebra de maldições não leva em conta esses ensinos bíblicos. Quando eles fazem essas campanhas, quebra de maldição hereditária. Vamos fazer uma campanha para quebrar a maldição na sua família, quebrar a maldição na sua casa. O seu casamento não vai bem porque há uma maldição hereditária no seu casamento. Tem que haver uma quebra de maldição nisso, queridos. Quando eles fazem isso, é um ataque direto à suficiência de Cristo, à obra de redenção dele na cruz do Calvário. Como assim, pastor? O que isso quer dizer? Irmãos, aqui eu vejo a importância de termos a doutrina bíblica clara em nossa mente, em nossos corações. A doutrina da justificação de Cristo. Ele nos justificou, ele nos tornou justos, ele nos tornou puro agora. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, querido. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Não existe obra passada, não existe maldição passada que me condene, não existe maldição passada dos meus pais que me afetam, porque a minha vida agora em Cristo é uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura, você é uma nova criatura, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Você entende isso? Essa é a importância da doutrina em nossas vidas. Um dos principais ensinos do movimento de batalha espiritual é uma complementação da obra de Cristo. O movimento de batalha espiritual ensina que há necessidade de anular compromissos feitos com o diabo antes da conversão. Ou seja, ele ensina que algumas pessoas precisam anular esses compromissos. E eles ensinam também que nós herdamos as maldições que alcançaram nossos antepassados e que precisamos anulá-las de nossas vidas. Essa é uma ação, um ataque direto à suficiência da obra de Cristo em nossas vidas. E o texto que eles usam como base é o texto de Êxodo 20, versículo 5. Êxodo 20, versículo 5, para recordar você, é onde ali, quando Deus, ali, Êxodo 20, versículo 5, quando Deus trata com eles sobre a questão: não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, teu zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração daquele que me aborrece. Eles pegam esse texto e eles criam essa doutrina. Agora, talvez você também já tenha pensado assim. Talvez você já tenha cogitado com essa doutrina.
talvez até flertado com ela. Talvez você, diante de crises, né, conjugais ou problemas financeiros, você ouviu isso e pensou: nossa, meu pai, ó, minha mãe, nossa, meus avós, ó, esse problema que eu estou passando aqui é por causa deles. Será? Será que é exatamente isso? Será que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para você não é suficiente para mudar a tua história, para mudar o teu casamento, para transformar a tua vida? Ou será que você ainda vive preso do passado? Porque se o Filho vos libertar, diz a Bíblia, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Nenhuma maldição, nenhuma maldição. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E essa é uma preocupação. E é uma preocupação justa, é uma preocupação genuína que nós temos com esse movimento, onde eles atacam a suficiência de Cristo, o poder do Evangelho. A palavra de Deus diz que, lá em Ezequiel, que a alma que pecar, essa pagará. Se o meu pai pecou, ele vai pagar pelos pecados dele. Se eu pequei, eu vou pagar pelos meus pecados. Não são meus filhos, não são os meus netos. Se um dia eu os tiver, não serão eles. Não serão, não vão ser. A responsabilidade moral é pessoal, é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Ezequiel capítulo 18, versos 4 e versículo 20. Agora, se o filho andar, ou se o filho caminhar nos pecados de seu pai, mas tiver uma vida santa diante de Deus, ele certamente viverá. Certamente viverá. Pela sua conduta reta diante de Deus, ele está livre das maldições. Ele está livre das maldições. Se o filho não andar, ele não andar nos caminhos errados que o pai trilhou, que o pai caminhou. É isso que nós temos que entender. Eu não posso caminhar, eu não posso achar, porque meu pai cometeu um erro, que eu vou sofrer por causa desse erro. Não, não. Se o filho não andar nos caminhos do seu pai e tiver uma vida santa diante de Deus, pode ter certeza, a vida dele será diferente. Está livre, livre. É muito clara essa passagem para nós. Então, queridos irmãos, Deus nos mostra aqui nessa lição que quando em Êxodo 25, quando o segundo mandamento prevê a visitação do juízo divino sobre os seus descendentes até a terceira e quarta geração, se esses descendentes continuarem a praticar os pecados de seus pais, essa visitação do juízo de Deus, ela é real. Se os filhos continuarem no mesmo pecado do pai. Então é isso que a Bíblia ensina. Então, em nome de Jesus, tudo que você talvez ouviu, que talvez esteja sofrendo, eu conheci gente assim, que sofreram muito com isso. Estavam presos com esses pensamentos errados na mente. E aí sofriam demais. Sofriam muito. Precisavam de ouvir a verdade libertadora. Que a obra de Cristo é suficiente. Tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que ele fez na cruz foi para nos libertar do domínio, do domínio do pecado, da ação do mal contra nós. Nós estamos livres, nós somos livres. A doutrina da justificação de Cristo. O crente verdadeiro já rompeu com o seu passado e com as implicações espirituais dos atos dos seus antepassados quando veio a fé e recebeu a salvação graciosa. Nós somos livres. Nós somos livres. Amém? Eu quero concluir essa lição. Eu quero concluir dizendo o seguinte. É oportuno encerrar essa lição de hoje enfatizando essas três áreas bíblicas atacadas pelos ensinos do movimento de batalha espiritual. Em primeiro lugar, onde chega a luz do Evangelho, as trevas do pecado e da morte são dissipadas. Simples assim. Não precisa de mapeamento espiritual. Não precisa. Não precisa demarcar território nem nada. Prega o Evangelho. Aonde você estiver. No seu trabalho, na sua casa, na faculdade, na escola. Prega o Evangelho.
pode ter certeza que quem é de Deus, os eleitos despertarão. E aí ouvirão o evangelho através da sua vida. Então, nós precisamos entender isso. Essa primeira preocupação, a falta de base bíblica. Prega o evangelho. A nossa doutrina tem fundamentação bíblica. Em segundo lugar, a única regra de fé e de conduta para a igreja de Cristo é o Espírito Santo falando pela Escritura. Você quer ouvir a voz de Deus, a revelação de Deus? Está aqui, ó. Está aqui. Eu não preciso de que ninguém venha trazer novas revelações. É isso que Paulo, a palavra de Deus, nos ensina lá em Gálatas. Mesmo que venha o anjo do céu e pregue outro evangelho, além do que vos anunciamos, que seja anátema, maldito. O evangelho, a revelação da palavra de Deus para nós está aqui, ó. Tudo que Deus tinha para revelar para nós está aqui. Nós não precisamos de novas revelações. Não precisamos. Tudo que Deus tem para nós está aqui, ó. Palavra de Deus está aqui, ó. E outra, terceiro lugar, como nós vimos, o ensino a respeito da necessidade de quebra de maldições acaba tendo o efeito de diminuir o ensino bíblico sobre a eficiência da obra de Cristo. A obra de Cristo é suficiente para nos libertar de todo o império do mal que reinava contra nós, ou que reinava sobre nós. Por isso que a responsabilidade do cristão aceitar, cultivar e amar o ensino bíblico e rejeitar os ensinos religiosos que não têm fundamento na Bíblia. Nós temos que conhecer a nossa doutrina. Eu e você precisamos aprofundar cada vez mais na doutrina da palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Oremos ao nosso bom Deus, mais uma vez agradecendo por essa aula. Bondoso Pai, agradecemos ao Senhor por esse estudo. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos iluminado, tem nos enriquecido com esses ensinos, ó Pai. Ó Deus, desperta a igreja do Senhor, Pai. Desperta o teu povo, Pai. Queira o Senhor, Pai, que a tua igreja seja despertada para estudar mais das doutrinas bíblicas, para estudar mais da tua palavra, Pai. Desperta o teu povo para a oração, para o estudo da palavra do Senhor, Pai. Abençoe a nossa igreja, para que assim sejamos uma igreja bíblica, fundamentada na palavra do Senhor, Pai. Em tudo que fizermos, ó Pai. E que o teu nome seja glorificado através disso. Assim oramos no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo possa te abençoar e que você tenha um domingo abençoado, um bom almoço e que logo mais à noite possamos estar juntos aqui, mais uma vez, para pregarmos o evangelho e cultuarmos a Deus juntos. Tenha um bom domingo, aproveite esse dia, que você possa então usufruir mais da sua família, de um tempo precioso com ela e buscando juntos a palavra e a presença de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.